Eu estou curioso para saber o que é fonética e fonologia das Libras. Bom dia, então. Bom dia a todos e todas, então. Eu quero agradecer a presença de todos, nossos alunos da disciplina de fonética e fonologia. Nós estamos aí nesse percurso tentando justamente descobrir, né, o que tudo tem a ver com tudo em termos de fonética e fonologia. E hoje, para nossa alegria e para nossa realização, tanto pessoal quanto profissional, nós estamos recebendo o professor Dr. Vinícius Martins, que vai tratar conosco sobre fonética, fonologia e fonética da Libras. O professor Vinícius é coordenador da Congrade Letras, professor do Departamento de Línguas Modernas da URGS, presidente do Fórum das Comissões de Graduações da URGS, Forgrade, coordenador do GT Libras, Grupo de Estudos em Tradução e Terminologia em Libras, vice-presidente da ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, e, para nossa maior felicidade, esses são apenas alguns de seus atributos. Eu diria que o atributo que mais é forte para nós, e que ele não põe ali naquele currículo resumidíssimo, é o fato dele ter sido professor da UERGS e muito tempo, ministrou, inclusive, essa disciplina na UERGS, e, além disso, sobretudo, uma pessoa que nós todos queremos muito bem, um ser humano inigualável, generoso com o seu conhecimento, um ser vitorioso, uma pessoa que a gente ama do fundo da alma. Tá? Então, eu quero saudar o professor Vinícius, quero que ele se sinta em casa, quero que ele se sinta bem, e a proposta hoje é justamente isso. Nós estamos falando sobre os sons da fala humana, né? Como é que é a articulação, a fonética articulatória e tal, né? Sempre considerando o som da fala humana. Mas nós temos no Brasil uma outra perspectiva de alfabeto, né? Uma outra perspectiva de comunicação que não soa, mas que sim é um idioma, né, que é Libras. Então, nós convidamos já na outra edição dessa disciplina, convidamos o professor Vinícius para fazer a sua fala, e convidamos o professor Vinícius novamente, já agradeço de pronto em meu nome, em nome da UERGS, em nome dos meus alunos e da coordenação de letras também, já agradeço a sua presença. Devido ao adiantado da hora, né, professor Vinícius? E como o assunto é extremamente interessante, eu já vou lhe passar e vou pedir para os alunos assim que vão fazendo as suas anotações de perguntas e tal, e o professor Vinícius vai coordenar aí a aula dele agora, como se sentir melhor, se aceitar perguntas no momento, ou se prefere as perguntas no final. Professor, a aula é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Prof. Ana, agradeço muito o convite, né? Fico muito feliz, né, de poder voltar mesmo virtualmente, né, ao UERGS. É uma casa que eu amo, né, de paixão. A Prof. Ana também, uma pessoa incrível, né, uma colega que eu sinto muita falta, muita saudade, e que a gente possa em breve, né, estar presencialmente, né, em algum espaço aí, discutindo questões que envolvam língua de sinais e língua portuguesa, né? Ou quem sabe literatura surda e literatura, né? Enfim. Bom, a Ana já fez uma apresentação aí resumida, né? Eu vou destacar também que além de eu ter sido professor da UERGS, né, professor de Libras e também professor na primeira turma de língua portuguesa, a licenciatura em letras, também hoje eu faço parte, né, do Labico, que é um laboratório de bilinguismo e cognição, e tenho o meu grupo, né, que é o JET Libras, que é um grupo, então, que eu vou usar algumas coisas aqui para poder apresentar. Eu fiquei pensando, Prof. Ana, como é que eu poderia fazer assim de uma forma sucinta, né, e objetiva. Então eu trouxe alguns pontos, né? A gente não vai conseguir falar de tudo, né, de fonologia, de fonética da Libras, mas alguns pontos que eu acho que são
interessantes de destacar. Quem quiser colocar as perguntas aqui no chat, daí conforme eu for desenvolvendo, eu vou cuidando e vou tentando já responder, ou no final a gente vê o que não foi respondido e a gente responde, tá? Então a gente pode fazer assim, para a gente poder trabalhar. Bom, pessoal, primeira coisa, né, o mais importante, tá? O que é Libras? Tá? Isso é o mais importante, tá? A gente tem que entender isso para poder pensar as questões de unidades mínimas da língua, tá? Então, Libras é a língua brasileira de sinais, então ela é do Brasil. Então, cada país tem a sua. E cada país pode ter mais de uma língua de sinais, tá? Então, para muitos, isso causa estranhamento. Como assim mais de uma língua, né? Por que não usa a mesma para todos, né? É porque é uma língua, né? É a mesma coisa se a gente for pensar, fazer alguns comparativos, por exemplo, português, né? A gente tem português brasileiro, português de Portugal, português de outros lugares. A gente vai ter inglês, né? A gente vai ter o inglês britânico, inglês americano, o inglês indiano. A gente vai ter o inglês da África do Sul. Enfim, então a gente vai ter sim, né, diversidades. Muitas vezes pode ser variações da mesma língua e outras vezes são línguas distintas, independentes, né? Então, no caso da Libras, é uma língua independente, né? É uma língua de sinais utilizada pela comunidade surda. Então, quando eu estiver falando aqui de Libras, eu estou falando do sujeito, a pessoa com deficiência auditiva, que se identifica como surdo e utiliza a Libras como primeira língua. É diferente da pessoa deficiente auditiva que ficou surdo, ou que nunca se identificou enquanto surdo, porque ele se identifica enquanto pessoa deficiente auditiva, que faz leitura labial, ou até mesmo pode ter resto auditivo, tá? Isso não quer dizer que a pessoa surda, que usa Libras, não tenha resto auditivo. Ela também pode ter. E pode utilizar esse resto auditivo como uma das formas de se comunicar com o mundo, tá? Então, hoje eu vou falar de Libras, que é a língua das pessoas da comunidade surda, tá? Então é exatamente esse público aí, tá, que eu estou falando. Não estou falando, por exemplo, de pessoas idosas que perdem audição, ou pessoas que perdem audição em função de algum tipo de acidente, né? Ou até mesmo por uma questão de febre contínua, né? Pode ter um adolescente que vai perder a audição e ser um deficiente auditivo e não se identifica com a Libras. Por quê? Porque ele perdeu a audição quando ele tinha 10 anos. Então ele viveu 10 anos com a língua portuguesa, ouvindo, falando, né, utilizando toda a articulação, o aparelho fonador, utilizando todos os recursos que tinham dentro da sua língua, e não vai se identificar com Libras. Tem outras pessoas que conseguem fazer essa transição, né, mas outras não. Então, esse universo surdo, né, é um universo de múltiplas, é como se fosse um multiverso, né? Existem várias possibilidades para a gente poder pensar quem são essas pessoas. Então, em geral, a gente sempre tem esse cuidado. A pessoa se identifica como surdo, a pessoa compreende melhor se for com Libras. Então, tem várias questões que a gente poderia falar na área da aquisição da linguagem, né, e ficar um bom tempo conversando sobre isso, tá? Que é as pesquisas de aquisição que dão conta, né, dessa parte do processo de usar ou não a Libras, tá? Então, dito isso, né, no Brasil a gente tem a Libras, que é uma língua urbana, é uma língua que foi reconhecida em lei, é uma língua que está nas universidades, nas escolas, está em associações, mas também temos outras línguas de sinais circulando pelo Brasil. A gente vai ter desde a língua de sinais de Marajós, a gente vai ter língua de sinais Urubucapor, que é a língua de sinais indígena, a gente vai ter outras ainda, tá? Que vocês vão ver circular, né? Provavelmente são, se não me engano, tem já catalogadas 6 línguas de sinais no Brasil, que são daqui do Brasil, não são línguas de sinais de outros países, são línguas de sinais de comunidades surdas brasileiras, certo? E durante, vocês podem também colocar dúvidas ainda sobre essas questões, tá? Que vai aparecer. Então, se a gente fosse pensar, né, nas aulas da Profiana,
fosse pensar aí sobre fonética de língua portuguesa, a gente vai ver questões articulatórias, a gente vai ver questões auditivas, acústicas, instrumental, né? Vocês já devem ter discutido algumas coisas sobre isso, outras vocês devem ter aprofundado mais. Vocês vão ver também a questão de fonologia, né? Como é que funciona essa questão, né, de articulação, a questão auditiva, como é que é as questões distintivas, como é que funciona, né, essa tarefa fonológica, como é que é consciência fonológica e tudo mais que envolve língua portuguesa. Agora eu vou convidar vocês a esquecer um pouco, né, essa parte, para a gente poder adentrar e ver como é que funcionam os estudos. Então, eu não sou fonólogo, mas passei bastante nessa área em função da minha pesquisa. Eu trabalho, né, durante o meu doutorado, e até hoje eu tenho trabalhado ainda com a questão de formação linguística de pessoas ouvintes. No mestrado, eu trabalhei com formação de professores ouvintes, então essa formação linguística. Como é que é esse processo de ensinar a aprender, o que pode ser algo que colabore nesse processo, pensando questões gramaticais e uso de língua. Tá? No doutorado, eu trabalhei com iconicidade, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Né? Iconicidade é algo da língua de sinais que causa essa ideia, né, que a gente tem no primeiro momento, que língua de sinais é quase uma mímica. Né? Ele faz um gesto e aquele gesto vai significar tal coisa. E as pessoas acabam tendo essa ideia que língua de sinais ela é uma mímica, que ela é uma linguagem, né? Muitas vezes as pessoas falam linguagem de sinais e não é língua. Por que é língua? Porque tem fonologia, porque tem morfossintaxe, porque tem a sintaxe dela é construída de uma forma diferente. A sintaxe da língua de sinais ela é muito próxima, tá, da sintaxe de língua japonesa, porque tem várias combinações possíveis, né? Sujeito, verbo, objeto, que é a predominante na língua portuguesa, mas na língua de sinais pode ser ao contrário. Pode ser objeto, verbo, sujeito, pode ser objeto, sujeito, verbo, né? Então, essa construção sintática também, né? E na construção sintática também tem essa iconicidade. Então, eu consigo fazer uma frase utilizando sinais altamente icônicos para poder dizer o que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Para quem está começando a ver Libras agora, né? É que a língua de sinais permite que eu trabalhe com um campo visual diferente do aparelho fonador. Fonador, a gente trabalha com acústica, né? A gente vai trabalhar com questões de intensidade do som. A gente vai, se a gente for parar para pensar, quem vai trabalhar com contação de histórias, né? Os profs de língua portuguesa que vão trabalhar com essa parte de literatura, né? Na hora da contação de histórias, eu posso manipular o som, eu posso fazer a voz de um personagem, eu posso botar um sentimento nesse som, eu posso trabalhar com várias questões a partir do som. Na língua de sinais, a gente trabalha isso com a questão das mãos. Então, meu aparelho fonador, né, é as mãos. E dentro dessa composição da fonologia e da fonética, né, nós temos aí outros elementos também. Né? E desses elementos, a gente vai ter, por exemplo, a expressão não manual, que é a expressão que não é nas mãos, mas ela é no rosto, é o movimento de cabeça. Por exemplo, na língua de sinais, se eu for pensar a produção textual, né, se a gente for ir para a produção textual, a vírgula é esse giro de ombro. Quando eu faço uma coisa de um lado e boto a coisa do outro. Quando eu faço isso, eu estou marcando uma vírgula dentro da minha frase. Né? Então, a gente tem várias questões que ela é corporal para poder expressar, então, a língua. Tá? Então, a gente vai fugir, né, da nossa... do nosso conhecimento de língua portuguesa agora para poder viver um pouquinho na Libras. Tá?
Então, gente, se a gente for começar a trabalhar, então, com fonética, a gente vai poder pensar, por exemplo, a questão do articulador, né? Então, é mão, tá? Então, é mão. Então, para poder pensar tudo isso que eu estou colocando aqui, deixa eu só passar aqui. Aqui, ó, configuração de mão, tá? Então, por exemplo, o A. Eu tenho um A aqui, ó. Todo mundo consegue ver bem? Não sei se assim fica melhor. Se fica bom? Então, assim, ó, A, tá? Então, eu tenho um A. Esse dedo polegar tá aonde? Tá ao lado? Ou ele tá na frente? Tá do lado, né? Então, se ele tá aqui nessa posição, ele é A. Se ele tivesse nessa posição, ele era um S. Tá? Então, esses detalhes, né, da mão é fonética, tá? Porque a gente vai ver a posição do dedo polegar. Se ele tiver assim, não é letra. Não corresponde à configuração de mão de letra. Então, na língua de sinais, a gente não tem letras. A gente tem representação de letras. Por quê? Porque na língua de sinais a gente vai ter alguns autores. A primeira foi a Ferreira Brito. Ela identificou que na língua de sinais a gente tinha 46 configurações de mãos. Então a gente tinha essa, a gente tinha essa, a gente tinha essa, a gente tinha essa. Ó, vocês viram que o dedo polegar e os outros 4 dedos se movimentaram. Isso é um E. Então a Ferreira Brito, né, no primeiro estudo, que se não me engano é 96 ou 98, ela identifica que na língua brasileira de sinais a gente tem aí 46 configurações de mãos. Dessas 46, a gente vai ter então algumas que representam letras da língua portuguesa. O que chega para nós, né? Vamos pensar em grande mídia, tá? A TV pública, né? Aquela TV aberta. Chega para nós é o alfabeto, né? Todo mundo faz o alfabetinho. Vou pensar na Xuxa, né? Eu nasci em 80, né? Hoje tenho 22 anos, né, Ana? Então eu tenho 22 anos, então eu nasci em 80. Na minha época eu tinha a Xuxa. A Xuxa que trazia o alfabeto, né? Então, na minha imaginação, no meu entendimento, até onde eu tive acesso, eu imaginava que língua de sinais era o alfabeto. E é isso que a grande população imagina, né? Que a língua de sinais represente o que eu estou falando, e não é exatamente assim, ela é totalmente independente, vocês já viram, né? A gente vai ter alfabeto em língua portuguesa, a gente vai ter lá os nossos fonemas, as variações do som da mesma letra, e a gente vai ter configuração de mão. E a configuração de mão, então, é o que compõe, né? Hoje a gente já tem estudos, né, mais recentes que já conseguem identificar melhor, né, a fonologia, então já está em torno de 98 configurações de mãos possíveis na Libras. Não quer dizer que na língua de sinais francesa é igual. Língua de sinais portuguesa, que lá eles chamam de língua gestual portuguesa, tá? É diferente. Então, por exemplo, eles têm configurações lá, né? Que é assim, ó. Vocês estão vendo? A gente não utiliza esse dedo aqui na língua de sinais brasileira. Esse dedo não tem, mas se a gente for, né, para os nossos vizinhos uruguaios, se a gente for para Argentina, né, a gente vai ver que tem configurações parecidas, né, com língua gestual portuguesa. Por quê? Porque a nossa língua de sinais brasileira, ela vem da França. A gente tem uma influência fortíssima da França. Por quê? Porque a primeira escola de surdos no Brasil, ela é uma escola de surdos fundada, então, por um professor francês a pedido de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II chama uma equipe francesa para trabalhar e começa, então, a ter esses contatos de línguas, né? Porque imagine que no Brasil, na época colônia, né, a gente teria aí várias línguas de sinais aqui no Brasil. Então, deu essa mistura que virou a Libras, e essa Libras tem uma forte influência, então, com a língua de sinais francesa. Tá? Então, configuração de mão é isso. Ó. Então, por exemplo, se eu for pensar em letras, né, a gente vai ter o A gente vai ter o B, olha só o dedinho aqui, o B, e a gente vai ter o L. Deixa eu ver se fica melhor. Isso, né? Então, a gente vai ter o L, tá?
E a gente vai ter um lugar para fazer as letras. Então, se eu fosse, né, fazer letra em vez de configuração de mão, eu faço mais na região próxima do ombro. Então, eu tenho um lugar para fazer isso. Tá? Eu não faço na frente do nariz. Né? Eu faço aqui. Então, tem um lugar para isso. Então, vejam que a língua de sinais ela tem regras gramaticais, ela tem regras de uso. Né? Ela não é feita que nem a mímica. A mímica é cada um de nós aí faz da melhor forma para ser entendido. Né? Na língua, não. Na língua a gente segue regras. Tá? Então, deixa eu só... Estou usando 2 telas aqui para facilitar. Aqui, ó. Então é isso que eu estou falando, ó. O lugar. O que é esse lugar? É a locação, né? Então, por exemplo, quando eu tenho a letra A, né? O que eu vou ter aqui na letra A? Eu posso fazer um sinal com A. Então, eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é pipa. Pipa. Ó, tô puxando a pipa. Né? Quem já brincou de pipa aí, né? Ó, puxando a pipa. Daí tem que olhar para cima. O que acontece? Eu não faço sinal somente com a mão. Eu vou ter que olhar. Então eu tenho o olho. Então eu tenho a direção do olhar. Compõe um sinal. Então a gente está vendo aí como é que se constrói um sinal em língua de sinais. Eu tenho o B, né? Se eu usar aqui, ó, e fizer assim, 2 Bs, ó. O que é isso aqui? Uma porta. Tô abrindo uma porta. Né? Então aí eu vou ter também, ó. Então, eu tenho um lugar. Esse lugar pode ser mais... Vamos pensar que é uma contação de histórias, né? Eu posso botar a porta mais distante, ó, porque o personagem tá mais longe, ele tá lá fora. Ou eu cheguei na casa, tá mais perto. Então, mais longe, mais perto, isso também dá ideia, né, de distância e aquela contação, né, quem está narrando algo, né, e lá avistou uma porta se abrindo. Então, esse lá avistou é lá longe, ó. Então, tudo isso, né, compõe a língua de sinais. É aquilo que eu estava falando da frase, né? A frase, a sintaxe da Libras te permite isso, que tu se coloque no lugar do personagem. Então, eu vou me colocar no lugar do personagem e vou avistar a porta lá longe e vou abrir. Tá? Ou vou dizer, né? E o menino chegou até a porta e abriu. O menino abriu. Tá? Então, a gente vai ter várias questões. E questão de locação é uma coisa bem importante. Quer ver? Ó? Com L, olha só o L. Tá? Daí eu vou fazer um quadro. Qual é o sinal de quadro? Quadro. Tá? Daí eu quero dizer trabalho. É o mesmo L, só que a posição é para baixo. Ó. É que aqui a câmera é ruim, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ficar um pouquinho melhor aqui. Trabalho. É mais nessa região aqui do peito. Ó. Trabalho. Tá? Mas eu quero dizer, assim, que eu sou uma pessoa super dedicada, esforçada, guerreira, tá? É o mesmo L, só que ele sai de dentro para fora. Então eu vou ter, né, com esse mesmo L, dependendo do movimento e da locação, eu vou ter coisas distintas, bem diferentes, tá? Então isso é uma coisa importante, ó. Quer ver? Ó? Com o mesmo L, eu vou ter, ó, aqui no rosto, ó, do ladinho do olho, eu tô de óculos, tá? Vou tirar aqui. Então, do ladinho do olho, ó, ontem, tá? E se eu fizer errado, fizer com 2 dedos aqui, ó, fazer um L com 2 dedos, essa configuração existe. Se eu fizer isso aqui, anteontem, vocês viram? É que nem língua portuguesa. Se eu trocar uma letra, muda tudo, né? Então isso é fonética, né? Então isso é fonética, isso é fonologia, né? É o detalhe, é como é que tu combina, né, os sons. E na língua de sinais é a mesma coisa, é como é que você combina as configurações de mãos dentro da composição do sinal. E essa composição vai ter configuração de mão, locação, movimento. Isso é língua de sinais, né? Então tem toda uma questão gramatical, né, que começa a partir ali da fonética, que vai construindo para a fonologia, que vai lá para a morfossintaxe, né, que vai construir o discurso.
Então, isso é uma coisa bem importante. Não sei se até aqui está ficando claro, tá? Qualquer coisa, perguntem, né? Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? A questão do movimento eu já tinha falado, né? Que é bem importante. Eu vou fazer assim, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu deixei... Peraí. Deixa eu botar aqui primeiro uma outra palavra. Isso aqui depois eu vou botar aqui no chat o link, tá? Para vocês conhecerem. A URGS participa, tá? Desse projeto, tá? Que é uma construção de um grande dicionário internacional, tá? Que é o Spreadsign, tá? Ele é composto por vários países, então tem aí diversos países participando e o Brasil é um deles, e a URGS colabora com esse dicionário, tá? Então ele não chega a ser um dicionário, ele é um grande repositório de sinais no mundo todo, tá? Porque ele não tem todas as características de um dicionário, né? Mas é um lugar como se fosse um glossário, tá? Então ele é um glossário onde a gente vai ter aí vários sinais e sinais de vários países. Então, só para a gente ver a questão da iconicidade. Olha só, que bacana. Deixa eu ajustar a tela. Então, a gente vai ter, por exemplo, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que para mim fica diferente. Deixa eu só ajustar o tamanho da tela para ver se eu consigo visualizar melhor. Isso, agora sim. Então, acho que vocês conseguem ver, né? No Brasil, casa, né? No inglês, né, do Reino Unido, na Inglaterra, olha como é que é. Casa. Então vocês viram, ó, casa no Brasil, né? Tem esse movimento do telhadinho, não tem? Na Inglaterra, casa. Também tem o movimento do telhado, mas a configuração de mão e a composição desse sinal é diferente. Se a gente for pegar no italiano, casa. Só que ele bate mais vezes, ó. Né? Ele bate mais vezes ali. Se eu for pegar, por exemplo, na Rússia, ele só tem um toquezinho, que nem no Brasil. Só um toquezinho. E se eu for pegar no inglês americano, é a mesma configuração de mão, só que tem esse movimento, ó. Faz a casinha, parede. Casinha, parede. Então, vocês vejam que tem muitas questões, né, de fonologia, de fonética, que são estudadas. Então, a gente tem que ver o detalhe. Então, se eu fosse pensar uma questão de detalhe, eu vou dar um exemplo que eu já tinha dado antes, de trabalhar, né? Então, por exemplo, eu posso usar o mesmo sinal, trabalhar, tá? E fazer assim, ó. Conseguiram ver? Ó. É tipo, tô trabalhando muito, né? Daí eu posso chegar e dizer assim... vamos pensar aí com trabalhar. Posso chegar e fazer ele menorzinho, ó. Trabalhar. Ou posso fazer uma coisa do tipo dias e dias trabalhando. Faço ele maior. Tá? Presencialmente é mais fácil de mostrar, né? Aqui na câmera fica meio ruim. Mas isso é uma questão que dá para pensar. Quer ver um outro sinal? Ó? Vamos pegar café. Ó, café no Brasil. A gente tem esse café e a gente tem variação linguística dentro da Libras também, assim como no português e outras línguas, ó. Então eu tenho o café esse aqui e tem um café que tem o bulizinho, o pirizinho, né? Então eu tenho esse café. Vejam a configuração de mão, ó. É uma mão em pinça ali, né? Então aqui, gente, ó. Como é que é no Reino Unido? Ó? Café. Vejam a configuração de mão. É outra configuração de mão. Então, a fonologia, a fonética nos permite, né, estudar as outras línguas e ver como que eles compõem aquele sinal. Tá? Algumas configurações de mão são bem diferentes. Veja só, eu aprendi café no Brasil,
Daí eu chego lá para pedir café, não é esse café, porque é outra configuração. Tem até um movimento diferente. Né? Se eu pegar o italiano, vocês vão ver que é mais próximo da gente. Ó. Ele só é mais fechadinho. Ó. Aqui é mais fechadinho. O café no Brasil é mais aberto. Ó, e lá é mais fechado. Tá? Então vocês vão ver que tem várias diferenças, né? E se eu pegar aqui, ó, o estudante, ó, estudante. Ela fez 2 sinais, não fez? Então também tem isso. Na língua de sinais, a gente pode ter 2 sinais para fazer a composição de uma palavra em português. Então a gente pode ter isso também. Por exemplo, açougueiro, né? Daí vai ter que fazer o homem, né? Ou a pessoa, no caso, né? Porque daí não tem marcação de gênero. Então, a pessoa, né, que vende carne. São 3 sinais para fazer uma palavra. E pode ter ao contrário também. A gente pode ter 3 palavras em português e ter um sinal em Libras que significa aquela frase. Por exemplo, eu te amo. Esse aqui vocês já devem ter visto, né? Eu te amo. Esse aqui é o único sinal que a gente tem notícia, né? Que ele é usado em todas as línguas de sinais, tá? Mas a gente tem uma variação em português, que é esse aqui. Ó, eu amo você. Mas esse aqui é o mais usado, né? I love you, né? Então, a gente vai ter uma composição, né? As palavras compostas, né? Na língua portuguesa, e em Libras talvez não sejam compostas. Mas em Libras, talvez uma palavra que até então era simples, ela vai ser composta em Libras. Então tem diferença. Então são 2 línguas distintas, né? A fonologia e a fonética, todos os estudos que vêm a partir deles, né, é para mostrar que a língua de sinais é uma língua independente, que ela tem um outro funcionamento, tem uma outra estrutura, uma outra base. Tá? Quer ver aqui, ó? Botar aqui, ó. Vamos ver se é a palavra faculdade ou universidade. Deixa eu ver aqui. Olha só. A palavra faculdade, tá? No Brasil, ó, é um F, faculdade. Se a gente for para o inglês nos Estados Unidos, também é um F, mas no peito, vocês viram? No peito. Se for para o inglês britânico, faculdade. Vocês viram como tem diferença de uma língua para outra? Então, cada país tem a sua língua. E como é que a gente sabe disso? Porque tem muitos estudos, tá? O primeiro estudo mais importante que a gente tem na área de língua de sinais, ele foi em 1960. Vocês têm noção do que é isso, gente? 1960 é pouco tempo. É pouco tempo. Por que é pouco tempo? Por que só 1960 teve? Porque a gente teve um problemão aí, tá? A gente teve uma questão que em 1880, pessoas ouvintes, que não eram pessoas que usavam Libras, que usavam língua de sinais americana, que usavam língua de sinais francesa, que usavam nenhuma língua de sinais, na verdade eram pessoas contra o uso da língua de sinais, se reuniram em Milão e decidiram que era para proibir todas as línguas de sinais no meio educacional e social, porque língua de sinais fazia mal, tá? Por quê? Porque a gente vai ver, se a gente for para os estudos do bilinguismo, que a gente vai ter autores, se eu não me engano, é por volta ali de 1920, tá? Que dizem que quem é bilíngue é confuso. Vocês já viram falar sobre isso? Né? Quem estuda na área da aquisição, quem trabalha com a psicolinguística, né, vai ver que vai ter vários estudos durante aquele período mostrando que o bilíngue é confuso. Por exemplo, uma criança bilíngue, ela é confusa porque ela mistura as línguas.
E depois, anos mais tarde, a gente vai entender que não, ela não é confusa. Na verdade, é uma criança que faz um fenômeno linguístico natural, que é usar o que ela sabe de uma língua, da outra língua, com a mesma sintaxe. Então, ela mistura as línguas. E é normal e não tem problema nenhum. Porque ao longo do tempo e no processo de aquisição dela, ela vai entender em que momento ela deve usar uma língua ou outra. E, naturalmente, ela vai conseguir organizar as línguas de forma que não tenha essa interferência. Tá? Então, quanto mais proficiente ela é, maior vai ser o funcionamento e a distinção do uso das línguas. Então, a gente vai ter lá em 1880 o Congresso de Milão, que achava que isso era confuso, e proibiram as línguas sinais. E o Brasil entrou nesse acordo. Então, o Brasil ficou sem usar oficialmente a língua brasileira de sinais de 1880 a 1980. Foram 100 anos que as escolas não poderiam usar língua de sinais. Pode falar, Ana. Em primeiro lugar, né, professor, como se dizia antigamente, é uma ilustração, lhe ouvir. É uma coisa, assim, espetacular. Eu fico sem ar, e agradeço muito tudo que já vimos até agora, né? Eu lhe interrompi um pouquinho para saudar a professora Magali de Moraes Mente, coordenadora do curso de letras, que veio nos prestigiar e nos fazer companhia. Professora Magali, quer fazer uma saudação para o professor Vinícius? Sim, eu quero mandar um forte abraço e um grande beijo, Vinícius, meu colega do coração. Só pude me liberar agora, desculpa. Mas, por favor, continue. Tenho certeza que já foi excelente e continuar sendo excelente. Obrigado, Magali. Que bom te ver. Saudade enorme, enorme, enorme. Obrigada, professora Magali, pela presença. O professor Vinícius pode retornar. Certo, obrigado, Ana. Então, a questão da língua de sinais aconteceu isso. Então, em 1980, a gente retorna a pensar como utilizar essa língua, mas lá nos Estados Unidos, né, em 1960, a gente vai ter, então, um linguista, um pesquisador, né, que faz, então, um estudo bem amplo de gramática de língua de sinais, que é o Stolten, tá? E ele faz, então, um estudo linguístico para mostrar que existe fonologia, que existe fonética, morfologia, sintaxe, né? Que a língua de sinais ela é sim uma língua distinta. E no Brasil, então, teve um reflexo, porque como teve esse estudo americano, ele começou a ser usado em outros países para mostrar, olha, se na língua de sinais americana é assim, então a nossa língua deve ser também. E começou, então, a se desenvolver esse estudo e a estudar todos esses detalhes. Claro que o primeiro estudo ele foi mais restrito, assim como todos nós, quando somos os primeiros, né, a estudar algo, sempre tem limitações. Então, depois veio outros autores, pesquisadores, né, a vir a complementar os estudos de Stolten. E até hoje, né, é o principal autor de referência que demonstra. E daí no Brasil, gente, só em 2004, deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é 2004, isso, 2004, ó, que a gente vai ter, deixa eu ver se assim fica melhor, o primeiro livro, tá, que é de língua brasileira de sinais, estudos linguísticos, da Ronice Quadros e Lodenir Carnop. A Lodenir Carnop hoje é professora da URGS. Prof, mostra novamente a capa que eu vou tirar um print aqui para nós. Só um pouquinho. Ver se assim ficou bom. Qualquer coisa eu posso botar o nome aqui no chat também. Então, Eu procuro na internet, só para ter referência. Obrigada. Sim. Então, a gente vai ter aqui o primeiro livro, né, que vai trazer todas essas questões de fonética e fonologia, de morfologia, de sintaxe, aspectos universais da língua, todas as questões, né, relacionadas à gramática de língua de sinais. Então, esse é o primeiro livro, né, que a gente tem de língua de sinais nesse sentido de estudos linguísticos. Depois disso, vai começar a haver um pequeno processo, até que hoje
né, já foi lançada uma nova coletânea com assuntos bem mais específicos, né? Porque tem alguns assuntos que na Libras não foi pesquisado ainda no Brasil, mas já foi pesquisado na língua de sinais americana, língua de sinais francesa, língua de sinais japonesa, né? Então, algumas línguas avançaram em alguns pontos, outros em outros pontos, né? Então, a gente vai ter aí, depois eu vou passar para a Profiana o link da edição que saiu novinha há pouco tempo e é gratuita, né? Isso que é o mais legal, assim, tem todo um esforço, né, da comunidade de pesquisadores de língua de sinais, sempre em buscar em fazer coleções, né, de livre acesso. Esse primeiro livro aqui, ele é pago, né? Tem que comprar ele. Mas depois as próprias autoras buscaram trabalhar com coletâneas gratuitas. Então isso é algo bem importante para nós, assim, para que todo mundo possa ter acesso, né? Então aqui, gente, o que são esses estudos, né? É um mapeamento, aonde que ocorre a língua de sinais, né? Se a gente for pensar, né, no aparelho fonador, né, a gente vai ter o nosso aparelho sinalizador, tá? Então tem alguns autores que chamam de quiromancia, né? Porque usa as mãos, depois parou de usar esse nome quiromancia, daí fala em fonética, né? E daí cada autor está tentando ainda achar um nome, né, em português para poder ilustrar o que é esses estudos das mãos, né? Em vez de ser aparelho fonador, né, articulador, o que é as mãos, né? Então tem, por exemplo, aqui tem uma ilustração, aonde que acontece, né, o ponto que acontece os sinais. Então se viu que os sinais não acontecem fora do que está marcado ali, né? Então a gente não tem um sinal que não seja anatômico, tá? Isso também é uma coisa importante, assim, nenhum sinal vai ser feito de uma forma que o corpo não permita, tá? Então, na hora de fazer um sinal, por exemplo, uma pergunta muito comum, né, dos alunos de Libras 1, né, de quem está começando a aprender Libras, eu posso fazer o sinal com a mão esquerda ou com a mão direita? O que vocês acham? Direita ou esquerda? Acho que qualquer uma das duas. Tem que ser a mão que é dominante para você, né? Então, para mim, por exemplo, se eu for fazer um sinal deixa eu pensar aqui, café, né? Eu vou fazer com a minha mão direita, que é a minha mão dominante. Mas se eu for canhoto, eu vou fazer com a esquerda, e tá tudo bem, né? Porque tem que fazer com a mão que é dominante. Então, a gente tem várias questões relacionadas a isso e que formam, então, várias discussões. Daí, na Libras, a gente vai ter também, né, os pares mínimos. Então, por exemplo, né, a gente vai ter família e reunião, tá? 2 sinais. Então, eu tenho o sinal de família, que são 2 Fs, ó. Não sei se dá para ver bem aqui. Minha parede é branca. Então, eu vou ter família, ó, que faz um círculo, ó, família. E o que muda para o sinal de reunião? É 2 Rs, ó. Reunião. Reunião. Então, o que muda de um sinal para o outro? É o detalhe mínimo, que é a configuração de mão. A mesma coisa ali para o verde e pai, tá? Verde, ó, verde, 2 vezes, ó, verde, tá? E o sinal de pai? Pai. Então, a gente vai ter verde e pai. O que é isso? Locação, ó, porque um é na região do queixo e outro na região aqui acima dos lábios. Vocês viram? Mudou a locação, o lugar, né? O ponto de articulação. Brincar e energia. Então eu vou ter brincar e energia. Ó, brincar e energia. O que mudou aqui? Movimento. E ainda tem mais, né? Além de mudar o movimento, mudou a orientação, né, do movimento. Então tem várias questões que a gente pode discutir a partir disso, né? Porque é exatamente isso aqui, né, que vai fazer a diferença na hora de um aprendiz de língua de sinais começar a sua vivência na língua. São os detalhes,
né? Muitas vezes as pessoas ficam, tá, mas como é que é? Qual letra que é? Qual é a configuração? Qual é o movimento? Né? Isso aqui é o princípio, tá? Para poder aprender. Então aqui a gente pode pensar, né, na questão das restrições, né, fonológicas, tá? Eles podem ser produzidos com uma mão, por exemplo, café. Eles podem ser produzidos com duas mãos, brincar, sendo que as duas são ativas, ó, né? As duas se movimentam. Então, para as duas se movimentarem, elas têm que ter a mesma configuração de mão. Tá? Então, todo sinal, isso é estudos, né, de muitos anos. Todo sinal que tem duas mãos e as duas mãos são ativas, a configuração de mão ela é idêntica. Tá? Então, ela tem simetria. Então, ela vai ter movimento. Ó. Tá? Se ela não tem, né, as duas mãos ativas, é porque uma mão é dominante. Então, por exemplo, tá? Ajudar, ó. Ajudar. Uma mão fica paradinha e a outra que vai fazer o movimento, ó. Ajudar. Tá? Podia ser, por exemplo, cuidar. Ó, uma mão fica parada e a outra que movimenta. Tá? Então a gente vai ter duas mãos. E uma vai ter movimento e a outra não. Porque uma é ativa e a outra é passiva. Tá? Então, a gente vai ter algumas questões, né, que são predominantes dentro dessa construção do sinal. Então a gente não vai ter nada diferente disso. Então a gente vai ter ou duas mãos ativas que vão ter simetria, ou a gente vai ter uma mão ativa, vai ter duas mãos, sendo que uma é ativa, e não vai ter simetria, porque uma mão faz uma coisa e a outra faz outra, tá? A gente vai ter sinal de uma mão só. Então, isso faz com que a língua de sinais não seja mímica, que não seja algo que qualquer pessoa possa sair inventando, porque tem regras para poder utilizar essa língua. Isso são estudos que vêm desde 1960, já estão sendo desenvolvidos muitos estudos em vários países e no Brasil também. Né? Nós temos vários pesquisadores que mapeiam os sinais, que fazem estudos de corpos, né? Desenvolvem corpora. Então, por exemplo, no português, a gente trabalha com a parte escrita para fazer corpos. Né? A gente pega lá, sei lá, 1 milhão de palavras para poder ver como é que se usa ou não se usa acento em tal palavra. Né? Não é assim que a gente faz? Né, quando a gente vai ver se tem acentuação ou não. E na língua de sinais, como é que a gente faz? É vídeo, gente. É muito manual. Daí tem softwares específicos, né, que é o Elan, e ele é manual. A gente tem que olhar sinal por sinal de várias pessoas até chegar no ponto de dizer que brincar é assim. Tá? Então é um trabalho muito longo. Né? Por exemplo, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, a Lodenir Carnop faz um estudo de sinais de crianças, né, durante a aquisição da linguagem. É um estudo de 5 anos. Né? É um estudo de 5 anos observando crianças e o desenvolvimento desse grupo de crianças surdas para ver quantas palavras, né, quantos sinais, no caso, né, quantos sinais elas produzem com 6 meses, com 10 meses, com 1 ano de idade, com 2 anos. Daí depois tem um outro grupo que faz isso também. E a gente vai ter, por exemplo, né, hoje, a gente tem a professora Alessandra Vieira na URGS, que faz comparação de crianças surdas brasileiras com crianças surdas francesas, tá? Porque ela participa de um grupo que é francês. Então, ela compara crianças, né, da França e no Brasil para ver como é que é produzido esses sinais, como é que funciona essas questões. A gente vai ter a professora Karina Cruz, também da URGS, que pesquisa crianças implantadas. Sabe aquela criança que bota aparelho auditivo? Aquela que faz um implante coclear? Ela pesquisa isso também, para ver qual o impacto disso dentro da questão do uso da língua de sinais e questões de produção de língua. Né? Então, a gente tem vários estudos hoje, né, ocorrendo, mas a base de tudo isso vem daqui. Né? Fonética, fonologia, os estudos de morfologia, de sintaxe,
né, para poder dar base para a gente poder discutir. Então aqui a gente já tinha falado, ó, aqui é só exemplo no caso, ó, por exemplo, computador, ó. Vocês viram? Isso aqui não é letra nenhuma, né? Quem sabe aí o alfabeto da Libras, né? Ó, computador. As duas mãos são iguais, vocês viram? Então as duas mãos são ativas. Elas são iguais, ativas. Eu posso fazer com uma mão só? Até posso. Por quê? Porque o surdo, gente, ele não tá... Só um pouquinho, gente. Desculpa que minha cachorrinha tinha saído daqui. Perdão, gente. Tem 6 cães aqui. Daí de vez em quando eles ficam circulando. Mas as duas... Eu posso fazer com uma mão só. Por exemplo, eu estou segurando o livro, né? Vamos imaginar que o surdo está no ônibus, tá? Segurando o livro e tal. Vou sinalizar com uma mão só. Mas é que nem em português, né? Quando a gente vai falar, a gente fala baixinho. A gente fala meio que quebrado. A gente fala uma palavra e faz uma cara do tipo, né? Na Libras a mesma coisa. A gente dá um jeito para se comunicar, tá? Mas na formalidade, né, na questão formal, o computador é assim. Na informalidade, estou segurando um monte de livro, a professora Ana, cheia dos livros sempre, né? Aquele monte de pasta e coisa, vai fazer com uma mão só. Na hora da interação, vai funcionar, tá? Porque ela já está falando sobre algo relacionado ao computador. Então, isso é uma coisa importante também, né? Tem o uso e tem a língua formal, tá? A questão de dominância, ó. Aqui um outro exemplo de dominância. Ó, eu tenho 2 mãos de novo. Ó. Eu tenho o papel, né, a palma da mão virada para mim, e tenho o desenhar. Ó. Desenhar. Então eu vou ter isso também. Ó. Uma mão que é parada, né, que ela representa algo, e desenha. Não tem, tá, como é que eu vou dizer para vocês? Uma relação direta do sinal com aquilo que está sendo dito. Por exemplo, alguém vai poder dizer assim para mim: ah, mas desenhar não é com 2 dedos assim, desenhar é uma caneta, né? Tu desenha. Não. É que todo sinal ele pode ter motivação icônica. O que é motivação icônica? O que é iconicidade? Ele motiva a criação desse sinal. Então a gente tem um papel e antigamente talvez era uma caneta, né? E com o tempo foi se transformando e virou 2 dedos. Então todo sinal ele parte de uma motivação icônica que com ao longo do tempo ele se perde. Quer ver? Vou mostrar a questão de números, tá? Que é um estudo que eu fiz recentemente, tá? Eu pesquisei surdos adultos universitários, tá? Então eles já têm um contato com a língua portuguesa muito grande também. Pesquisei ouvintes adultos universitários, então são alunos de graduação assim como vocês, e pesquisei tradutores e intérpretes de Libras que atuam há mais de 2 anos como intérpretes e tradutores na área de língua de sinais. Tá? Então são 3 grupos. Tá? Se eu mostrar para vocês aqui, o que é isso aqui? Que número é esse? Que número vocês acham que é? 1. E esse aqui? 3. Eu tô com vergonha, mas eu vou dizer para ajudar. E esse? Vinícius, põe um pouquinho mais para cima que aparece teu nome em cima. Ah, tá. Esse aí, pelo visual, deve ser 6, mas não tenho ideia. E esse? 0, será? Isso que é interessante. Isso que é interessante. Esse aqui é o 8. Ah, meu Deus! Então, a minha pesquisa, né, ela foi toda destinada para ver qual o impacto da iconicidade no aprendizado da língua de sinais e no uso da língua de sinais por tradutores, por surdos. Tá? E daí eu identifiquei algo que a gente não tem estudos, pelo menos eu não tive notícias ainda, né, de outro estudo fora do Brasil e dentro do Brasil, sobre isso, que é a percepção. Então, eu trabalho com percepção. Por exemplo, o que a Ana fez agora foi perceber.
que isso aqui era uma coisa fechada, ela buscou na memória o que ela tinha de informação disso, e ela pensou, deve ser o 0, porque não tem nenhum dedo aberto, né? Tá com redondinho, deve ser 0, né? Então, os ouvintes têm essa percepção. Para os surdos, alguns deles acham que isso tem a ver, né? Porque isso aqui faria um movimento de 2 bolinhas. Tá? Então, para alguns, eles acham que tem iconicidade. Eu, como intérprete, eu acho que não tem. Né? Eu acho que é um balançar. Mas para eles tem. Então, cada público, cada pessoa que usa a língua vai perceber iconicidade mais ou menos. Depende daquilo que ela tem de Vinícius, desculpa, experiência. Pode não falar. fiquei invocada agora. Não, repete só o movimento do 8, porque assim, É só balançar. ele é só balançado ou ele balança em cima e balança embaixo para Só dar a ideia do balançado. 8? É um outro idioma, né? Eu falava sobre isso com eles, sobre a questão do alfabeto fonético, né? Que a gente, de certa forma, a gente tem de se realfabetizar, né? Exato. Eu citava o exemplo vou usar a palavra desenho, né? Eu citava o exemplo do desenho da letra X, né? Que dentro dos colchetes você olha ali, é X, não é X, é né? Uhum. Então eu falava para eles, a gente tem que apagar, né? Exato. A questão do alfabeto de letras, vamos dizer assim, aquele desenho gráfico, a representação gráfica do som que a gente aprendeu quando criança, para lembrar que sempre que estiver dentro de colchetes é outra coisa. E eu uso o exemplo do X porque eu acho o X o mais, né? O X o mais diferente de tudo, né? Porque tu olha assim, deve ser X, deve ser X. Não, é X. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é uma nova alfabetização. E com a Libras é outra alfabetização, né? Seria uma terceira alfabetização, né, Vinícius? Exato. Que coisa espetacular, né? E a língua de sinais, né, no primeiro momento, ela pode... no adulto, né? Eu tô falando de adulto, não de criança. Criança é outro processo, gente. Assim, todas as crianças que vocês conheçam, né? E colocarem em contato com a Libras, vocês vão ver que é muito rápido o processo, porque a criança não tem questões, né? De medo de errar, medo de se expor, porque a língua de sinais é exposição, né? Eu tenho que me expor. Imaginem vocês, né? Agora eu vou colocar todos aqui, né? Imagine vocês aqui hoje tendo que trabalhar com contação de histórias. Vamos gravar um podcast. Tá? A Ana criou um projeto, né, na extensão da UERJ, vamos gravar podcast. Beleza, todo mundo aqui garanto que conseguiria narrar bem histórias, fazer uma contação, né, enfim, trabalhar com sons, tá? Daí a Ana abre um projeto de contação de histórias, mas no YouTube, onde a pessoa tem que aparecer. Provavelmente, muitos daqueles que participam do podcast já não vão querer, porque vão ter que aparecer, né, no vídeo, né? Na língua de sinais não tem querer, entendeu? A língua de sinais é exposição, ela é ficar na vitrine, né? Tu tá ali. É que nem o intérprete, eu não sei quem está assistindo agora o Globo Esporte, né, na RBS, vocês viram que a gente está recebendo aqui no Brasil, né, em Caxias do Sul, a Surdo-Olimpíada, né, tá acontecendo agora a Surdo-Olimpíada, e o Globo Esporte, então, durante todo esse período, acho que são 15 dias, vai ter intérpretes de Libras no Globo Esporte. No primeiro dia, foi toda a programação do Globo Esporte, aquele jornal que tem depois do Jornal do Almoço. Então, todo ele foi com Libras, né? Tinha intérprete de Libras. Depois, eles colocaram só na hora que eles falam sobre as Surdo-Olimpíadas, tá? Então, vocês vão ver que é exposição. Tu tem que ficar visível, porque não é uma língua, né, que a gente possa se esconder, né, atrás do som. A gente não se esconde, a gente se expõe. Por quê? Porque a gente vai ter todo o aparelho fonador, que é sinalizador, né? Porque eu vou colocar mãos, expressão na manual, a questão da direção dos olhos, a posição da cabeça, a gente vai ter o movimento. Eu não sei se vocês perceberam, mas na hora de produzir o sinal, a gente movimenta o lábio. A gente não fala junto, a gente movimenta o lábio. O que é movimentar o lábio? Tá? É o movimento labial, que a gente chama. Tá? Por exemplo, o sinal de surdo. Eu vou tirar aqui um pedaço do fone. Ó.
Surdo é um dedo aqui e um dedo aqui, tá? Surdo, tá? Só que daí o que que eu faço? Eu faço surdo, né? Mas a gente geralmente fala surdo, né? Então, ó, fica um biquinho. Então, esses biquinhos, né, é o movimento do lábio. Quem não conhece Libras acha que é para falar junto. E não é para falar, é para movimentar o lábio. Esse lábio aqui tem alguma função. Tá? Então, tem sinais que a única coisa que muda é o lábio. Né? Daí tem o professor Sandro Fonseca, aqui da URGS também, que já fez alguns estudos com movimento labial. Tem um professor, que eu não vou lembrar o nome agora, que é... lembrei. Professor Carlos, da UFSC, né, que também estuda a questão do movimento labial. Então, tem alguns sinais que a única coisa que muda é o lábio, esse movimento do lábio. Não é falar junto, mas é o movimento que esse lábio tem. Tá? Então, tudo isso são questões bem importantes, né, para a gente poder ver o quanto, né, que a fonologia, que a fonética pode auxiliar a gente a pensar sobre a língua de sinais. Então, a estrutura silábica, né, também. Se a gente for pensar na questão da estrutura do português, né, isso agora fica dicas para os professores, gente. Ó. Como é que o surdo vai separar a sílaba a partir do som? Né, Ana? E é diferente. Agora você já sabe que as línguas são distintas. Então, as técnicas têm que ser outra. Tem que ser técnica visual, tem que ser brincadeira, tem que ser jogos, né? As sílabas já têm que vir separadas, eles têm que unir para formar palavra, né? O trabalho de ensino de língua portuguesa para surdos é um trabalho de ensino de segunda língua. Então, as técnicas que eu uso com os nossos alunos, as nossas crianças, com nossos adolescentes, para ensinar uma língua é diferente. Né? Porque normalmente a gente trabalha como português como primeira língua. Tem que ser como segunda. Olha só a questão da Libras. 2019, gente, estudo novinho aí, né? Bem novinho. Então, em 2019, a Quadros, que é essa professora que tem o livrinho esse que eu mostrei para vocês, ela traz, e através de vários outros estudos, né, de outras línguas de sinais também, que não tem como separar o sinal em sílabas. Por quê? Porque tudo acontece junto. Lembra que eu falei antes, deixa eu ver se eu fico melhor aqui na câmera. Trabalhar, ó, trabalhar, tá? Esse trabalhar aqui pode ser trabalhar ou pode ser Então, isso é o conjunto, não tem como separar. Né? Então, a gente não consegue separar. Tá? Então, ele é simultâneo, ele é visual. Tá? Ele não é linear. Né? O auditivo ele é linear, vai entrando o som, né? Vai tendo essa união de sons para poder construir, então, essa sílaba para chegar na palavra. A questão da língua de sinais é simultânea, tudo junto. Não tem isso. É que nem café. Como é que eu separo o que vem primeiro e o que vem depois? Né? Então, isso é uma questão bem, bem importante, assim, da gente ter consciência, até porque a gente tem eu vou chamar de problema, tá? Vou chamar de problema, porque ele poderia talvez ter sido trabalhado de outra forma, tá? Na lei, em 2002, tá? A lei de 2002, que é a lei de Libras, a 10.436, essa lei diz que o surdo, a comunidade surda, né, tem a Libras como a primeira língua, certo? Daí depois disso, lá em 2005, diz que Libras é obrigatório em qualquer licenciatura, tá? E depois vai ter outras leis e tal, e lei que obriga a ter intérprete de Libras, várias outras coisas, né? Mas nessa primeira lei de 2002, no segundo parágrafo, tá? Diz o seguinte: Libras não substitui a língua portuguesa escrita. E o que é isso? O que é isso? É o problema, gente? Porque o surdo ele tem que ser alfabetizado em segunda língua. Quantos cursos vocês conhecem de português como segunda língua no Brasil? Né? Então fica a reflexão aí. Né? Quem sabe a Magália, a Ana se empolgue aí, vamos abrir
um português como segunda língua, né? Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, na Universidade Federal de Brasília, a gente vai ter, se não me engano, mais 2 em outros lugares, são mais recentes, mas a de Brasília é a primeira. Então, a gente não tem, né, essa formação de professores para dar conta disso. Então, os surdos, eles aprendem Libras quando criança, quando bebê, se tiver sorte, tá? Por quê? Porque a gente tem questões sociais também, né? Tem muita mãe, muito pai que não tem acesso à informação, que não consegue conversar, né, com pessoas da área de Libras, ou que acha que ser surdo é algo que limite, então eles querem que a criança escute. Daí tem toda uma discussão, né, bem interessante, que vocês podem ler, tem um livro chamado Psicanálise da Surdez, da Maria Cristina Solé. É um livro muito bom, né, de ler, porque mostra ali todo esse processo da mãe e do pai de não querer aceitar a Libras, né, do luto. Né? Imagina você descobrir, você imaginar, que nem aquela, não lembro agora, eu acho que é a viagem para a Holanda, né? A gente imagina uma viagem maravilhosa e tal, e daí tu vai para outro país, né? Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente descobre que o filho é surdo, né? Ele não vai usar a língua que eu uso em casa. Imagina uma mãe, né, um pai que está ali se preparando para ter seu filho e, de repente, descobre que o filho vai falar uma língua que ele não sabe, né? Então, tem toda uma questão aí de luto, de relações e tal, que acaba dando prejuízo para uma criança surda. Por quê? Porque a criança não vai ter acesso à sua língua, a língua de sinais, daí vai ter acesso só quando chegar na escola, e quando chega na escola, ela não pode escrever na língua de sinais, ela tem que escrever em português. E vocês viram que as regras gramaticais são diferentes já, né? Deu para entender, né? O uso da vírgula, por exemplo, né? Movimento de ombro, né? Em português tem outras questões, né? O uso da vírgula aí é para... A gente tem várias regras, né? O uso de crase, né? Na língua de sinais não vai ter crase. O porquê, né? Na Libras é bom que só tem um porquê, gente. Não tem 4 porquê, né? Então a gente vai ter aí várias questões diferentes se a criança tem que dar conta. Imagina, ela vai ter que aprender Libras e aprender ainda a escrever em português. O que isso traz, né? Traz que a criança vai ter aí um processo muito intenso e com certeza prejuízo na sua aprendizagem. A gente vai ter aqui em Porto Alegre uma escola que já faz isso, e outras escolas que já fazem isso no Brasil e outras no mundo, né, que já trabalham com a escrita de sinais. Mesmo a lei dizendo, né, que a escrita de sinais não substitui o português, essas escolas trabalham com português escrito, com escrita de sinais e com a Libras. Tá? Por quê? Porque a criança aprende a falar em Libras, a gente pode dizer esse termo, tá? Não tem problema nenhum, a criança aprende a sinalizar, né? E ela aprende a registrar essa sinalização em formato de texto, e esse texto ela aprende como é que se faz em português. Gente, tem um ganho incrível. As crianças aumentam a proficiência de escrita e leitura em língua portuguesa. Por quê? Porque elas conseguem registrar o pensamento delas em Libras, elas começam a aprender a estruturar a sua própria língua, porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente chega na escola, eu já falo português, eu vou aprender a formalizar essa língua. É para isso que a gente estuda a língua portuguesa. A gente aprende a formalizar, a estruturar o pensamento, a transpor esse pensamento para um papel, para que outra pessoa possa ler e fazer sentido. É isso que a gente faz com a alfabetização e com o português dentro desse universo formal. Na Libras, a mesma coisa. Então, a criança faz essa transposição de pensamento para o papel, e vocês vão ver que a escrita de sinais, nessa imagem aqui, tem colunas, assim, não tem? Porque a escrita de sinais, ela não é feita da mesma forma que o português. Ela não é linear. Ela é também simultânea. Olha só que loucura, né, Ana? Deixar a Ana louca hoje. A Ana vai ficar pensando assim, várias coisas, né? Assim, mas como é que funciona tal coisa e tal coisa? Mas a questão da escrita de sinais. Lembra que a gente tinha feito antes ali o sinal de pessoa? Lembra aqui? Olha só. Aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Isso aqui é o sinal de pessoa. Ele é simultâneo, gente. Ele tem a configuração de mão e tem uma flecha, tá? Quando essa flecha, tá,
tá pintadinha ali embaixo de preto, vocês estão vendo que ela tá pintadinha de preto? Ela é feita com a mão direita. Se ela tivesse vazada em branco, ela é com a mão esquerda. Se o tronco ali da flecha, vocês viram que tem 2 risquinhos na flecha, né? Se ela tivesse toda preenchida, toda preta, tá? É porque é para frente. Como ela tá vazada, ela é plano parede, ó. Ela é assim. Então a escrita de sinais também tem regras, só que essas regras são visuais e as crianças pegam muito rápido. Primeiro porque representa muito um desenho, né? Então as crianças conseguem. Então a gente vai ter uma escola em Porto Alegre que trabalha na alfabetização com as crianças e tem resultados super interessantes, né? As professoras têm começado já a publicar alguns materiais, já ocorreu até um congresso nacional que foi sediado por essa escola em 2019. Né? Então, é muito, muito interessante, né? A escrita de sinais. Eu trabalho com essa escrita também. Então, a gente vai ter aí um processo, né, muito mais benéfico para a criança, porque a criança consegue ver a língua dela sinalizada, assim como nós, né? A gente verbaliza e consegue ouvir o som, e consegue ainda registrar, assim como nós, né? A gente registra a nossa língua. Pode falar, Ana. Deixa eu baixar a mãozinha aqui. Encantador, né, professor? Me lembrou a questão do Braille, né? Que o Braille também, essa questão da linguagem, quando eu trabalhei em EJA, em Passo Fundo, nós tínhamos a Associação de Pais de Surdos de Passo Fundo, ela colocava tradutores na sala de aula. E nós tentamos, eu particularmente tentei fazer curso 2 vezes com eles, colei nas paredes da minha casa os sinais e tal, mas é um idioma, né, Vinícius? Se a gente não pratica, simplesmente apaga, é como qualquer outro idioma, se você não pratica, apaga, né? Mas eu me lembrei agora daquela máquina que a gente tinha, nós tivemos em Sananduva uma aluna que era cega. Então, à época, o que nós fazíamos? Nós docentes, né? Todo o material que nós íamos trabalhar com ela, nós mandávamos para Porto Alegre, porque Porto Alegre tinha uma maquininha, não me pergunte o nome agora, não me recordo, isso, sei lá, foi em 2006, 2008, não, 2006, eu acho, 2005. E aí passava aquela máquina, então fazia, lia na língua portuguesa e fazia a elaboração, digamos assim, do texto em braille, né? E esses desenhos, né, com certeza eles devem ter, em algum momento, se é que já não tem, né, professor Vinícius, uma espécie de um Word, assim, no computador, que daqui a pouco a criança vai teclando. Eu te pergunto se teria essa possibilidade, né? Mas não precisa responder agora. Eu te interrompi porque me lembrei do braille, e também para dar um minutinho para tu tomar um copinho aí de achocolatado, e também para dizer que são 10h28, nós temos até às 11h. Então, só para te situar, não, é uma pena, né? Mas tenho que para te situar como é que nós estamos. Tá? A gente está chegando pertinho do final. Nós temos já algumas observações ali no chat, eu anotei algumas perguntas aqui, mas eu estou assim, encantada, né, Vinícius? É sempre um encanto te ouvir, e assim, como é que eu vou dizer? Uma revolta, né, Vinícius? 100 anos o Brasil parado, e aí a gente consegue evoluir, e daqui a pouco nós estamos agora na época das trevas, né, Vinícius? Que coisa séria. Então, temos que persistir, né? Temos que persistir. Mas continue, professor, por favor. Eu só me lembrei e gostaria de saber, mas não precisa ser agora, pode ser na parte das perguntas, se já tem essa possibilidade, por exemplo, se esses desenhos aí o professor tem que montar manualmente e xerocar, vamos supor, ou se já tem algum sistema de comunicação, de computação que ele escreve, o professor escreve, a professora em língua portuguesa e o sistema vai transmigrando, né? Ou se a criança tem um teclado especial que ela vai, eu vou escolher essa seta cheia, vou escolher a seta vazada, eu vou... Sim. Não, essa questão, Ana, acho que é bem importante, tá?
de você trazer, que a gente vai ter uma diferença, tá? Isso é bem importante. O código Braille, né? O Braille, ele é um código, tá? A escrita de sinais é uma escrita. Então, a gente vai ter aqui questões de fonética e fonologia muito visível, né? Porque a gente vai ter um movimento, a locação, a configuração de mão, o movimento do olhar, tudo registrado em papel a partir de regras, tá? E a regra é transpor aquilo que eu estou fazendo, tá? Então, por exemplo, ó, vou voltar naquele sinal ali de pessoa que a gente estava fazendo antes, tá? Sinal de pessoa, tá? Então, esse sinal de pessoa ali, ele é um sinal que está sendo feito assim, ó. Assim, porque eu vejo a palma da mão, tá? Então, se eu vejo a palma da mão, ele está vazado. Então, na configuração de mão, se ela tiver o quadradinho e dentro for branco, é porque eu estou vendo a palma da mão. Se ela tivesse em preto, é porque eu estou vendo o dorso da mão. Então, tem algumas regras, tá? O código Braille, tá? Ele é finito, tá? Porque ele tem é feito em 6 células, né? Vocês podem pegar até o dedo aqui, né? São 6 células, é assim que funciona o Braille. Então, para a letra A, vai ter o ponto aqui e no restante vai ficar em branco, tá? Vai ficar liso, né? E esse aqui vai ter o relevo. E assim por diante. E a gente vai ter toda a representação do alfabeto de língua portuguesa, os sinais gráficos, né? E ele é finito. Aqui na escrita de sinais, ele é infinito, assim como a língua, né? Na hora que surgir uma configuração talvez nova, né, a gente vai ter essa configuração nova. E a gente tem um sistema, já mostro, tá? A gente tem um sistema, mas as crianças aprendem primeiro no papel, Ana. É primeiro no papel, né? Para ela começar a rabiscar, para ela mesma começar a identificar, assim como a gente faz com língua portuguesa, né? Com as crianças, primeiro é papel, primeiro elas se conhecerem, né, nesse registro, mas elas têm a possibilidade de usar um sistema para isso. Sabe, professor, que eu tive um aluno que anotava as questões da aula, ele era cego, né? E ele anotava as questões da aula em braille, ele tinha a reguinha, não sei se o pessoal conhece, a reguinha. A reglete. E às vezes eu falava muito alto, muito rápido, e eu perguntava assim, eu estou te atrapalhando, meu querido? E ele, não, professora, de forma alguma, estamos juntos e tal. E aí ele me explicou, eu disse, como é que funciona isso aí? Aí ele me explicou, quando eles estão batendo com aquela, uma espécie de um preguinho, não é isso? Né? E quando eles estão batendo ali, eles estão escrevendo de trás para frente. Para depois virar. E aí, depois, quando eles viram, eles conseguem ler. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu tenho feito com essa pessoa? Porque como eu via ele anotando e eu tinha desconhecimento, eu acho que não é feio a gente admitir o desconhecimento, porque depois de Paulo Freire, tudo a gente entende que é processo e aprendizagem, né? E se aprende através do percurso. Então, eu via ele escrevendo, né? E eu imaginava que estava tudo bem, cada um escrevendo do jeito, alguns anotando caneta e ele tec, né? Mas aquele dia eu perguntei, eu estou te atrapalhando, meu querido? Professor, como é que faz isso? Aí ele me explicou. Sim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e eu falando que nem uma matraca, coisas que de repente talvez nem fossem tão significantes, que eu podia ter resumido, né? E a mesma, não é a mesma coisa, você está provando que não é a mesma coisa, mas de certa forma, quando a gente fala fala um monte de coisas, digamos assim, desnecessárias que para o tradutor, né? E ele tem que ficar esperando que você entre no miolo da conversa para. Mas, Ana, pegando esse ponto de raciocínio, tá? Por exemplo, tá? Professores de língua portuguesa, hoje vamos trabalhar verbo regular, tá? E então, gente, primeiro escrevam no quadro, dê tempo para a criança copiar, depois explique. Porque se vocês explicarem enquanto estão escrevendo, o tradutor vai ficar sinalizando e a criança não sabe se olha para o tradutor ou se olha para o quadro. Então, se a gente tem aluno surdo na sala, primeiro escreva, dê tempo para essa pessoa copiar ou tirar foto, né? Dependendo da idade, eles tiram foto, né? Então, se ele vai tirar foto, espere ele tirar foto, né? E depois façam. Tem que ser diferente. O tempo é diferente, né, Ana? O tempo é outro. Mas aqui, gente, ó, só para mostrar, tá?
questão do meu projeto, depois eu vou botar o link aqui também, tá? Do Jet Libras. Então aqui, ó, vocês vão ver que ele está explicando sobre a questão da janelinha de Libras. Né? Agora vai vir a época de campanha política também, vocês vão poder observar aí quem é o candidato que respeita as normas técnicas, tá? Que são estabelecidas para o tradutor intérprete de Libras. Ó. Então aqui só para vocês verem, ó, aqui apareceu. Então olha o tamanho que tem que ser o intérprete, gente, na tela. Olha só, tem que ser a metade da altura da tela, né? E 1/4 dessa tela. Olha o tamanhozinho que aparece ali. Vamos ver, vai aparecer agora. Ó o tamanho que deveria ser. Não é isso que a gente vê, né? Então, isso é uma outra reflexão, gente. A criança, o nosso aluno ali, adolescente, o nosso surdo adulto, ele não tem acesso à língua de sinais na TV, e quando tem, a janela é muito pequena. E daí vocês pensem, agora vamos pensar junto em fonologia, tá? Pense que como é que ele distingue se a pessoa fez isso ou isso numa janela desse tamanho. Não tem como, né? Então tem muita coisa para pensar, né? Quando a gente trabalha com fonética e fonologia, a gente pode pensar várias coisas assim. Daí tem várias formas de fazer janela de Libras. Aqui é só um exemplo. Ó. Pode ficar o fundo e o intérprete maior, né? Sempre respeitando aquela dimensão. Pode ter 2 intérpretes, um para cada pessoa falando. Pode ter... Peraí que eu voltei aqui sem querer. E aqui os contatos, tá? Aí quem quiser mandar e-mail, enfim, depois eu vou mandar para a Ana a apresentação e esses links, tá? E aqui, Ana, vou te mostrar. Deixa eu só pegar aqui. Mostrar aqui que a Ana fez a pergunta. Ó. A gente vai ter, tá? Um dicionário, por exemplo, tá? É um site, Signpoodle, tá? Eu vou botar o link aqui para vocês também. A gente pode pesquisar as palavras, a gente pode traduzir, né, as palavras, tá? Eu vou botar aqui traduzir. E vou botar a palavra URGS. Então, a pessoa pode... Deixa eu ver se tem como aumentar um pouquinho a tela para ficar melhor para vocês enxergarem. Olha só. Então, aqui a gente tem 2 formas de fazer URGS, tá? Registradas nessa plataforma. Essa plataforma, gente, ela é uma plataforma excelente e ao mesmo tempo ruim, tá? Por quê? É tipo Wikipedia, sabe? Sabe quando a gente vai lá e é aberto, acesso livre? Qualquer pessoa pode acessar. Então, tem muitos sinais que estão registrados errados, tá? Então, ela não é 100% confiável. Tu tem que saber a escrita de sinais para poder escolher o certo, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e botar, ó, daí eu tenho que escrever, né? Eu amo. Daí eu não vou botar a URGS, tá? Porque esse a, essa preposição, ela não existe na estrutura sintática da Libras, porque ela fica, né, dentro dessa configuração de sintaxe que ela é icônica. Então não tem essa preposição. Então eu vou botar eu amo URGS, tá? Daí ele vai me dar aqui as opções, ó. Ele me deu as opções. Olha a quantidade de eu que aparece ali. Por quê? Porque vai ter o eu apontando para si, pode ser um eu identidade, né? Aquele eu, assim, quando eu estou falando algo de identificação, tá? Tem vários eus aqui. Eu vou escolher esse primeiro, tá? Eu vou botar um amo com carinha de feliz, tá? E vou botar o sinal da URGS, porque a URGS tem um sinal, assim como a UERGS. Ó. A UERGS é aqui, ó. São 2 conchinhas, o UERGS. A URGS é aqui. Ó, olha só esse sinal. E olha o sinal que eu marquei ali, tá? Daí eu vou pedir, então, para virar uma frase. Daí olha só como é que ficou. Essa aqui é a frasezinha. Então, a pessoa, geralmente, Ana, é uma criança, é um adolescente já que usa esse tipo de software, tá? Porque ele já sabe, já domina melhor a escrita, ou os tradutores, né? Que também utilizam esse software. Se não tiver a palavra, eu posso registrar a palavra, né? Então, é um software bem interessante, tá? Então, isso aqui é uma coisa legal, assim, que a gente já tem hoje, né?
no Brasil, e ela é por bandeiras, né? Então a gente vai ter várias bandeirinhas. Eu vou colar os links aqui para nós. Então a gente vai ter aí por país. Pessoal, tinha uma questão aqui, ó, que o Marcos Vinícius colocou, né? As próprias crianças que estão aprendendo os sinais em Libras podem ensinar as outras crianças a transcrevê-lo para a língua portuguesa, estou certo? Sim, na verdade é uma troca, né? As crianças, quando estão em sala de aula, elas estão trocando, é uso de língua, né? Elas aprendem. Eu trabalhei durante 2 anos numa escola polo para surdos. O que é essa escola polo? É toda pensada com AE, Atendimento Educacional Especializado, pensando em pessoas surdas, aonde a escola inteira está aprendendo Libras, aonde na hora do intervalo a gente vai ter atividades ao longo da semana com língua de sinais para todo mundo. Os surdos têm intérprete, tem sala de AE especializada para surdos. Então, nessa escola, né, o movimento era muito natural. Né? Ninguém esperava o dia da aula de Libras para aprender Libras, né? Porque as próprias crianças, como é que é o sinal de caderno? Eu esqueci, né? Daí alguém diz, né? E daí eles vão lá tentar interagir. E assim, uma coisa que é importante, quando a gente está comunicando com qualquer pessoa estrangeira ou pessoa que não fala a nossa língua, a gente faz um movimento cross-cultural. A gente facilita. É que nem inglês. Chegou um americano na UERGS hoje e alguém sabe um pouquinho de inglês, esse americano vai falar mais devagar, ele vai falar de forma pausada, e o surdo a mesma coisa, ele vai falar de uma forma que ajude a pessoa ouvinte a entender. E o ouvinte também, né? Ele começa a usar alguma coisa gestual também para tentar se entender. Então, esse processo, né, de pessoas de línguas diferentes, ele acaba sendo um processo bem bacana, né, e auxilia, as pessoas começam a aprender as línguas, né, a partir disso. Eu não sei se ficou alguma pergunta ali para cima, Ana, que eu possa não ter visto. Eu vou colar aqui os links. Eu acho que ali no chat não ficou pergunta, professor. O senhor já encerrou? Não, a gente pode passar para as perguntas, não tem problema nenhum. Então, eu quero lhe agradecer imensamente, assim, né, não sei como, porque é impagável, né, professor Vinícius? Primeiro, pelo senhor ter aceitado vir, assim, num entremeio de tantas atribulações e coordenações e organizações de semestre, que a gente sabe que não é pouco, né? E segundo, por esse conhecimento acumulado, assim, que parece que abre a cabeça da gente ouvindo, né? Então, eu quero lhe agradecer nesse sentido. E passar agora para os meus alunos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fiz algumas anotações aqui, e após as observações dos alunos, eu gostaria de conversar um pouquinho, né, rapidamente, porque estamos ali apertadinhos um pouquinho no horário. Então, pessoal, alguém gostaria de conversar com o professor Vinícius? Pode abrir o microfone e começar. Professor Vinícius, nós temos aulas de Libras aqui na UERGS que estão começando, e nós estamos tendo um pouco de resistência com relação ao dicionário da INEP. Eu não sei se tu conheces. Ele coloca ali também as palavras dentro de acepções e contextos. Mas está existindo uma dificuldade durante as aulas de nós formarmos palavras, formarmos sentenças para que a gente possa se comunicar. Porque existem muitas palavras como o professor próprio disse, né, que tem a mesma configuração de mão, mas que tem um outro significado. Então, como dirimir essa dificuldade? Ou tu tens alguma outra sugestão de site que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva? Olha, o que eu posso te dizer assim dessa questão, tá? A gente não tem ainda um dicionário que possa, como é que eu vou dizer, trabalhar com a variação gaúcha, tá? Vou chamar assim de variação gaúcha, tá?
Realmente o nosso estado ele é um estado que tem uma variação maior que os outros estados, tá? A última vez que eu li um estudo era quase 80% dos sinais aqui do Rio Grande do Sul são diferentes dos outros estados. Isso pode ser, né, por questões enfim, de fronteira, né, da gente ter os outros 2 países aqui tão pertinho, pode ser em função que os surdos do Rio Grande do Sul foram os primeiros a chegar no doutorado. Isso também tem uma influência, né, porque quanto mais acesso a conhecimento, quanto mais acesso aos estudos, o vocabulário se amplia, né? Pode ser por vários motivos, né? Tem alguns estudiosos aí da área da sociolinguística que provavelmente em breve, né, vão ter umas respostas e não hipóteses, né? O que eu tenho são hipóteses, tá? Então a gente tem uma diferença. No Rio Grande do Sul, né, o que a gente vai ter de material que são materiais assim que podem vir, né, a auxiliar, né, é aquele material da FADERDS, que é um material um dicionário deles, que pode ser um dicionário interessante, né? Agora eu não sei qual é o link aqui, mas é mini dicionário, né, de Libras da FADERDS, né? No Google vocês devem encontrar. Esse é um dicionário, né, interessante, e o mais importante é esse contato em sala de aula, né, nesse primeiro momento, assim, para vocês começarem a se expressar. Então, sempre tem aquilo que eu falei antes, né, o aluno adulto, tá? Achei, prof, já coloquei no chat. Esse mesmo, tá? Esse é o dicionário gaúcho, tá? Mas ele não tem movimento, né, são imagens, né, são imagem estática, tá? E o outro é aquele que eu botei antes ali, tá? O spread sign, porque ele é um dicionário, é um glossário, né? E ele é alimentado por gaúchos, né? Então são o pessoal aqui do Rio Grande do Sul que alimenta. Então tudo que tem bandeirinha Brasil, né? 90, 80% desses sinais acabam sendo sinais aqui da nossa região, tá? Então vocês também vão ver ele em movimento. Então é um material que também tem, né? Ele mostra a questão da aplicação na frase, né? A estrutura sintática, então isso também é uma coisa legal. Mas a gente ainda precisa desenvolver muito material, né, de ensino. E o aluno adulto, ouvinte, universitário, principalmente, né? Ele é muito ansioso, ele já quer sair falando, né? Mário Quintana em Libras, né? E não é assim, né? A gente tem que começar pela frase mais simples, eu vou no banheiro, né? Na hora que eu estiver me sentindo seguro que eu vou no banheiro, daí eu parto para a próxima frase. E é um processo. A língua de sinais, que nem eu mostrei hoje, tá? Eu até vou aproveitar aqui que a Ana comentou antes, tá? A gente tem na UERGS a professora Helena Sardanha, tá? Uma professora excelente, tá? E ela trabalha com Braille, tá? Se vocês fizerem 80 horas de curso, nem 80, acho que, se não me engano, é 45, 50 horas, tá? De curso com a professora Helena, para aprender a escrever em Braille, vocês saem craques, tá? Porque ela dá dicas ótimas e é o tempo suficiente para vocês aprenderem a questão do código Braille. Libras, tá? Mesmo que vocês tenham aula com os melhores professores, no mínimo 2 anos para vocês começarem a ter uma proficiência gostosa. Sabe aquela coisa assim, tipo, consigo conversar, me sinto bem, não tô com medo, né? Por quê? Porque é uma língua, gente. É como se vocês estivessem indo lá fazer italiano, francês, japonês, qualquer outra língua, né? Porque é um processo. Vocês vão ter que pensar, criar consciência fonológica naquela língua, vocês vão ter que pensar a questão fonética, né? Como é que eu faço isso? Qual é essa configuração de mão, né? Porque imagina, né? Porque não é as letras, né? Lembra que eu falei, né? Só no estudo que tinha em 96 eram 48 configurações de mãos. Na aula de Libras que vocês estão fazendo, que era a disciplina que eu ministrava, né? Vocês têm 6 créditos, gente. 6 créditos não é nada. Para tudo que vocês têm que falar, vocês têm que falar sobre educação de surdos, ensino de surdos, cultura surda, literatura surda e ainda aprender a língua. Quem é que faz tudo isso em 90 horas? Não tem, né? Então a questão é essa disciplina, se vocês forem olhar na lei, tá? A lei diz que ela é para difundir a língua. Ela não fala em aprender a língua. É difundir, é para você saber que existe. Né? Então essa disciplina é realmente assim, para vocês chegarem tipo, opa, tem uma língua aqui, se eu quero trabalhar com surdo, eu vou ter que buscar ela.
né? Na URGS a gente tem o curso, né, de Letras Libras, bacharelado, tá? Na URGS agora, a gente está com um calendário atrasado, né? Ali por causa da pandemia, então em 2023/1, que vai ser lá em maio, talvez, de 2023, tá? Vocês podem pedir, tá, como aluno especial, para fazer a disciplina de Libras 1. A disciplina de Libras 1, tá? Sabe quantos créditos são? 12. Sabe quantos créditos são Libras 2? 14. Sabe quantos créditos são em Libras 3? 12. Sabe quantos são em Libras 4? 10. Por quê? Porque os alunos têm que usar Libras. Porque a partir do 4º semestre eles vão ter aula tudo em Libras. Então, o foco do curso é outro. Entende? É a questão do foco. Vocês são professores de língua portuguesa, vocês têm que ter um contato com a Libras. Então, essa disciplina funciona como difusão. Eu vou ter um contato. Então, não crie, né, essa expectativa de aprender a língua, mas de entender que ela tem um processo, que ela tem uma fonologia, que ela tem uma morfologia, que ela tem uma sintaxe diferente, né? Por exemplo, eu vou ler um livro, né? Então, a marcação, ó, eu ler livro, tá? Daí, para fazer eu vou ler o livro, vocês viram que teve um movimento aqui? Isso é um processo complexo, não é simples, né? Não é assim do dia para a noite, né? E não é um processo de uma disciplina que tem que dar conta de várias coisas que vai conseguir fazer isso. Mas vocês com certeza vão ter uma noção, assim, para poder dar um oi, um bom dia, ver que o aluno está precisando de uma ajuda, saber que o intérprete usa um processo ali cognitivo, né? Então, essa disciplina ela é extremamente importante, mas não para formar professores de português bilíngue. Se vocês quiserem fazer, né, vocês podem ir lá na URGS, tá? A URGS está aberta, tá? A gente já teve alunos da UERGS que fizeram. É a disciplina de aluno especial. Ela tem que ser pedida quando começa o semestre. Tem que ir lá na Letras, na coordenação do curso, e pedir para abrir o processo. Daí qualquer pessoa de fora, né, da comunidade, que seja aluno de graduação, pode fazer essa disciplina. E vocês podem fazer até 6 disciplinas. Então, vocês podem fazer a Libras, né, no caso. Vocês não precisam fazer o bacharelado, né? Vocês fazem só as disciplinas de língua, porque, vou pensar, o Marcos Vinícius tem disponível de manhã, então ele vai fazer isso. E depois ele aproveita essas horas para as horas complementares na UERGS. Né? Isso pode ser um caminho. Né? Então, futuramente, talvez, né, a gente tenha aí um curso de professor português Libras, quem sabe, né? Mas hoje a gente não tem, eu não tenho notícias aqui nas federais do Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai ter só na particular. Falando. Obrigado, professor. Imagina. Professor, obrigado, Marcos, também pelo seu interesse, pela sua participação. Obrigado a todos, né? Professor, Dom Pedro II, né? Primeira escola. Vejam que, embora a gente tenha restrições em relação à monarquia no Brasil, o Dom Pedro II realmente foi ímpar, né? Foi ímpar, porque grande parte das atividades assim culturais e sensíveis e, enfim, do Brasil começaram com ele, né? Pelo menos no período dele. Sim. Né? Então, foi interessante fazer esse resgate, né? Achei também interessante esse esclarecimento sobre a questão de que Libras é língua e não é mímica, né? Isso é importante porque muitos pais, como você disse, naquele primeiro período de luto, eles têm aquela resistência, né? E eu digo eles, mas somos nós, né? Porque pai e mãe, para educar os filhos dos outros é muito fácil, né? Sim. Dar conselho é muito fácil. Agora, quando são os filhos da gente, a conversa é outra, né? Então, nós, pais, vamos colocar assim, sempre temos alguns constrangimentos, e talvez um deles seja a incapacidade de aprender o idioma.
né? Então, muitos pais, às vezes, evitam de colocar as crianças em contato com Libras por conta do medo de não conseguir aprender, e aí acabam se comunicando com a criança com mímica, o que depois acaba prejudicando mais adiante, né, professor? Eu falo isso a partir de convivência com algumas famílias, né? Não falo isso com o seu conhecimento de causa, obviamente, né? Depois o senhor me desminta. Mas eu achei importante, se for o caso, mas eu achei importante deixar bem claro, né, essa diferença entre a mímica e Libras, né? Às vezes a pessoa acha que não, fazendo um gesto e tal, mas aquilo é um relacionamento familiar, né? A família tem que preparar a criança e a pessoa, enfim, para transitar no mundo. E o mundo do surdo se movimenta, né, dentro de uma língua, né? Achei importante a questão das regras, que não é só aprender algumas palavras e ir misturando do jeito que achar que deve, né? Então, como qualquer outro idioma tem as suas regras de gramática, a questão da articulação, né? Do ponto de articulação, locação, né? Achei bem importante isso, porque a gente assiste os tradutores, né? E a gente acaba acompanhando em alguma medida, mas a gente não tem esse conhecimento que aquilo ali é ali, não é porque é o jeito do tradutor se comunicar, é porque assim é a regra, né? Então, já mencionei isso, a questão das trevas do Brasil, em termos de conhecimento, né? 100 anos cerceando a liberdade das pessoas de se comunicar, e isso em muitos outros aspectos, né, professor, que o Brasil dá um passo para frente, parece que uns 150 para trás, é a coisa mais triste do mundo, e chegou a hora, talvez, do Brasil entender isso, que não tem mais como dar, né, passos para trás, porque depois algumas coisas são irreversíveis. A questão do primeiro livro, ali em 2004, em termos de educação, 2004 é ontem, né, professor? Então, veja quantas coisas ainda existem para serem desbravadas e construídas, né? E nós nos colocamos, assim, nós da UERGS nos colocamos sempre a seu dispor para divulgação, para pesquisa, no que nós pudermos contribuir com a URGS nesse sentido, né? Achei interessante a questão da motivação icônica, isso aí talvez fosse uma fonte de pesquisa que interligasse, né, os estudos, tanto de línguas quanto do análise do discurso, né? Eu já brilhei meus olhos nesse sentido. E achei interessante lhe fazer uma pergunta, mas estamos assim com 10h57 e talvez o senhor tenha que ser bem sucinto na resposta, né? Que eu gostaria de saber o seguinte: se existe um censo, né, da população surda no Brasil em relação ao uso de Libras. Se existe o censo da população surda no Brasil e se existe um censo em relação a quantos usam e quantos não usam, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, da nossa responsabilidade em relação a isso, né, professor, desse incentivo. E, fora isso, então, lhe agradecer o contato, né, abriu diversas portas. Como é que é? Não, sim. Abriu diversas portas para nós e os endereços eu fui copiando e colocando no grupo do WhatsApp dos alunos, né, para nós termos depois mais rapidamente esse acesso. Então, é isso. Então, se existe assim, esse censo da população surda do Brasil em relação à questão do uso, né, e eu fiquei curiosa em relação à gíria também, porque como em todo idioma tem, né, essas características, gostaria de saber se tem também se tem como é que se diz, o uso de gíria, né? Sim. Eu peço que o senhor já faça suas considerações de encerramento. Sim. E eu estou preocupada porque eu não estou conseguindo fazer meu computador carregar a bateria aqui. Então, o senhor responde, eu vou ver essa parte técnica aqui. Por favor. Ana, eu vou começar pela essa questão, ó. Essa porta aqui, né? É uma metáfora, né? Então, essa porta aqui, ó. Pode ser com as duas mãos ou pode ser com uma. Com duas é que abriu, assim, a mente, né? Então, a língua de sinais tem gíria, tem metáfora, né? Tem questões de duplo sentido, vai ter tudo que a língua portuguesa tem, só que dentro de outros formatos, né? Isso é bem importante, assim. E questão de língua de sinais caseira, né? Que você comentou, assim, a família acaba utilizando,
eu convido que assistam, né? Quem tiver interesse aí, a professora Ivanete Cerqueira, tá? Ela fez um estudo, gente, é incrível. Assistam essa aula, também foi uma aula gravada que está no YouTube. Essa aula sobre sinais caseiros, ela pesquisou, gente, 48 surdos no sul da Amazônia, gente, para chegar, horas e horas de barco, tá? E essas crianças não se conhecem, elas estão em lugares diferentes. E a língua de sinais caseiras também tem questões gramaticais, mesmo não tendo contato com a língua brasileira de sinais. É muito legal, assistam, eu não vou dar muito spoiler aqui, até por causa da questão do tempo, né? E tinha a questão das gírias. Censo, da Do gíria. censo. A gente tem um problema, Ana, no censo, porque o censo pergunta se a pessoa é deficiente auditiva, e é isso, né? Não fala da língua. Então, mas a gente tem uma boa ideia, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos aí para mais de 10 escolas de surdos especiais, né? Escolas de surdos, e a gente passa tranquilamente para 20 escolas ou mais de escolas que são polos, né, que trabalham com surdos. E a gente vai ter a questão também da dimensão das associações. Todos os estados têm, né, associações de surdos, pelo menos uma na capital, e tem estados que têm muito mais de uma, né? Por exemplo, aqui na região do Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem, Canoas tem, Esteio tem, Gravataí tem, então tem muita associação. Então, pelas associações, a gente já consegue saber, né, que existe muita gente usando língua de sinais. A questão do índice também de alunos surdos nas universidades é muito alta. Eu vou rapidamente aqui, enquanto eu vou falando, tá? Eu vou pegar um livro que eu estou trabalhando com meus alunos. Ele é de 2016, mas ele está bem atual, tá? Deixa eu pegar aqui bem rapidinho. É um livro que fala sobre censo e é um material bacana daqui a pouco, né, de vocês lerem, tá? Bem rapidinho, só vou achar aqui o link, Ana. Tá? Foi mais para cá. Mas é um livro censo, tá? Aonde vai ter o mapeamento aqui, achei, tá aqui já, tá? Vai ter um bom mapeamento de todo o Brasil para vocês terem uma boa ideia, né, de como é que é e aonde estão essas escolas de surdos, tá? É um livro desenvolvido por professores da pedagogia bilíngue. O INES, essa primeira escola de surdos do Brasil, né, o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, eles têm um curso EAD, que é pedagogia bilíngue. E na URGS tem o Polo, né, nós temos 2 turmas desse curso, e eu sou coordenador desse curso, né, coordenador do Polo, né? Então a gente tem esse material aqui, foi um material de 2016, se não me engano, mas ele é bem atual. Questão do Rio Grande do Sul, o que está escrito ali ainda é aquilo ali, claro que muda o número de quantidade de alunos, né? Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o número de escolas e contatos, enfim, é tudo ali, ainda é bem recente, tá? Então a gente tem aí um universo surdo muito grande que é invisibilizado, né? Então é mais ou menos por aí. A gente tem hoje, por exemplo, as Surdo-Olimpíadas. Surdo-Olimpíadas é o 3º evento, né, esportivo, tá, maior. A gente só perde para as Olimpíadas e para Paralimpíadas. O 3º maior evento de esportes do mundo é as Surdo-Olimpíadas. Então aí já está a resposta, né, da quantidade de pessoas surdas que usam Libras, que usam língua de sinais americana, que usam língua de sinais francesa, que usam língua de sinais. Tá? Então, em Caxias está aberto, é gratuito, né? Daqui a pouco, final de semana, alguém quer dar um pulo, né? Entrem lá no site, no Instagram, Surdo Olimpíadas, Def Olimpíadas, tem vários Instagrams aí espalhados, né? Ou vão no site da prefeitura, enfim, vocês ainda vão conseguir ir lá assistir, tá lindíssima, né? Tem no canal do YouTube também, é muito legal, assim, vale muito a pena ver. Só para a gente ter ideia, né? Assim, do tamanho que é essa população de surdos no mundo, porque a gente tem a 3º maior evento de esportes, né? É a Surdo Olimpíada. Habituou-se, né, professor? Eu acho que é uma forma de opressão, né? Uma forma de poder das minorias, de chamar as grandes maiorias de minoria, né?
Então, é isso em relação à questão de gênero, é isso em relação à questão de cor da pele, é isso em relação a opções de alimentação, né? Os veganos e tal. Fala assim, minoria, é uma minoria. Não, não é uma minoria, né? Não é uma minoria. Agora, quem tem, digamos assim, um espaço um pouco maior na mídia foi exatamente como você colocou, que um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com a questão da surdez decidiram que não podia mais aplicar, né? Então, isso aí é sim uma tentativa de invisibilizar as pessoas, de impedir a felicidade, professor. Eu não sei se é porque eu já estou ficando com um pouco mais de idade, mas agora eu já estou começando a dizer assim, eu acho que essas pessoas não querem a felicidade dos outros, sinceramente, porque não é possível que uma pessoa possa barrar conscientemente, saber que o outro ser vivo precisa desse apoio, desse espaço para ser feliz, e você diga não, não pode, sem ter a menor ideia do que o outro está passando, né? Então, temos aquela frase que eu aprendi num dos cursos que eu fiz com a professora Helena Sardanha e com o senhor, docente já, mas perante vocês eu me sinto sempre aluna, né? De nada sobre nós sem nós, né? Então, professor, nós estamos aqui já realmente precisando encerrar. Eu vou lhe agradecer, desejar sucesso na sua trajetória, porque não é uma trajetória individual, a gente sabe que o senhor é uma representação desse segmento fundamental, e Deus lhe, dentro da minha crença, né? Não obrigo ninguém a acreditar e não faço apologia, né? Mas eu sempre acho que assim, que Deus ilumina as pessoas, né? E eu creio que o senhor recebeu essa iluminação, né, de transitar entre dois mundos e transitar entre esses dois mundos, promovendo a emancipação humana e a felicidade, né, professor? Então, independente do conteúdo de conhecimento pragmático, né, programático que o senhor passou para nós, eu lhe agradeço por essa generosidade e por essa figura humana. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu vou desligar a gravação aqui e aí a gente retorna, tá?